Gravando. Estamos começando com muita alegria, com muita gratidão, esse podcast, estreando com chave de diamante, meu povo. Podcast entre almas e falas, até poético esse nome. E nós colocamos esse tom nesse podcast justamente porque nós estamos humanizando o empresariado, as pessoas que têm voz, que têm uma história, que têm algo para contar. E é sensacional a gente ver essas histórias sendo contadas, a voz sendo colocada para fora. Como é bom a gente perceber quantas pessoas estão fazendo diferencial na vida. Para você que está chegando aqui e não me conhece, eu sou a Paula Sena. Eu sou uma mulher cristã, que sou filha amada da fonte criadora de tudo que existe, Deus, de pais extraordinários. Eu sou tia, eu sou irmã, eu sou cunhada e sou uma mulher que acredito verdadeiramente no poder das conexões. É junto, gente, que somos mais fortes. E amo o mar, amo dançar, amo amar a vida e, por conta disso, a liberdade é um dos meus valores principais. Bem, eu sirvo a vida já há mais de 10 anos como mentora de autoconhecimento e comunicação humanizada de alto impacto. Sou escritora, especialista em autoestima, maturidade emocional, também sou palestrante ativacional em empresas e, entre outros prêmios e currículos, também vem aí a terapia sistêmica e é uma alegria também estar me pós-graduando em psicanálise. Conhecimento nunca é demais, né, gente? Então, agora que você já me conhece, você já pode ir lá no Instagram, @PaulaSenaMentora. Paula Sena com 2 N's. E já vai me seguindo por lá. E você vai ver muito meu rostinho por aqui. Estarei conduzindo esse podcast. E muitas vezes você vai ver também a Divânia Santos, que é uma grande parceira. E estamos juntas para trazer almas e falas que vão contribuir positivamente com muito conhecimento, muito conteúdo de alto valor para a sua vida. E como eu disse, a gente está começando com chave de diamante, que eu recebo aqui hoje nessa mesa. Duas mulheres, meu Deus, tô até tremendo. Duas potencialidades. Laís Moreira, que é aí uma terapeuta integrativa, ela vai se apresentar muito mais. E também a doutora Betânia Villanova. Esse Villanova, né, Betânia? Gente que fale como tem história nesse sobrenome poderoso. Doutora Betânia, ela é biomédica esteta. E lógico, eu vou deixar aí que vocês falem melhor. Quem melhor do que a gente mesmo para falar, né, sobre quem a gente é, como que a gente está vindo para a vida. E aí, quem começa? Vamos lá, se apresenta aí para o pessoal. Vamos por ordem alfabética. Ok, tudo certo. Bom, eu sou Betânia, atuo como biomédica esteta, sou mãe da Aurora, sou filha, sou irmã também. Estou aqui para contribuir um pouco da minha história, do meu ponto aí de vista em relação à estética, que hoje em dia é tão viralizada. E tô aqui pronta para responder as perguntas. Maravilhosa, é isso aí, gente. Tô falando, esse podcast promete, porque eu já tava querendo muito começar com esse pé na porta, né? Fogo no parquinho, né, Laís? Então solta fogo no parquinho, Laís. Quem é Laís Moreira? Ai, Laís Moreira, iluminada. Esse é o sentido e o significado do meu nome. Então, né, Luz, por né? onde eu passo, eu ilumino todo lugar. Ai, humilde ela. Bom, eu me chamo Laís Moreira, sou terapeuta integrativa, tenho uma infinidade de conhecimento dentro da minha carreira, mas eu acho que nada melhor do que colocar na mesa o talento com a arte. E a arte de encantar e transformar a vida das pessoas. Então é através do meu movimento com a dança, que está ligado ao carnaval também como porta-bandeira, eu trago hoje para essa mesa alegria, descontração e, claro, muito conhecimento para transformar a minha, a sua, a nossa vida. Ai, que delícia, gente. Para mim, assim, é um desafio, né? Hoje estar aqui no modo apresentadora. Geralmente eu tô do outro lado, sempre falando do meu conteúdo, sempre trazendo, né, contribuindo. E hoje poder ouvir um pouco das histórias, ouvir um pouco dessa trajetória, para mim é uma honra, de verdade, assim. E é um lugar de muito aprendizado. Acredito que quem sabe tudo não entendeu nada, né, gente? Então, que a gente esteja sempre abertos a ouvir falas, histórias. E eu quero saber de vocês. Como
que começa essa trajetória, né? Como que começa essa paixão de vocês na área de atuação que vocês duas decidiram aí pra vida? Agora eu vou fazer o contrário, tá, B? Então a gente vai pro final do alfabeto lá. Final não, meio, né? Meio. Bom, Paula, como começa? Bom, minha formação acadêmica, eu sou contadora Tá. e estudei direito. Olha, Sim. Você chegou a se formar, Laís? Assim, Direito concluir não. tudo? Direito não, encerrei na metade porque eu entendi que não era o que me pulsava, o meu coração não me fazia feliz, mas a contabilidade atuei como contadora e gestora comercial de contabilidades Legal. durante 25 anos. Uhum. Então foi uma longa estrada dentro do mundo corporativo, né? E junto a ele, paralelamente, trazendo aí para o mundo o encantamento através da dança como porta-bandeira no Carnaval de São Paulo. Então, toda a minha energia canalizei na dança, na maior parte do tempo. Sim. E a carreira profissional, é lógico, todo mundo precisa do dinheiro, vai em busca dele, e como a gente não entende, às vezes, esta energia, corremos atrás incessantemente. Óbvio, tive muitas conquistas. Tudo que eu conquistei na minha vida foram através da dança e da contabilidade. E eu sou muito grata a esses dois lugares. Mas em 2016 eu me encontrei, né, num lugar de muita dor e eu não sabia o motivo. Não sabia por que eu sentia um vazio tremendo dentro da minha alma, Sim. sem explicação. Afinal de contas, eu tinha um marido incrível, gato, filhos lindos, uma casa linda, num bairro nobre, com dinheiro no bolso, podendo fazer o que quisesse, mas me faltava algo. E a vibração, né, cara? Me faltava algo. E eu não sabia explicar por quê. Esse processo de autoconhecimento, todos passam, é inevitável, né? Em algum momento você vai chegar e você tem o poder e a escolha de dizer sim ou não para ele, Sim. né? E como a minha vida inteira ecoava, eu preciso mais, eu posso mais, o mundo precisa de mim, o que eu vou fazer para entregar um pouco mais para isso, eu deixei fluir. Uhum. E aí, em 2018, então 2 anos passaram, tomei a decisão de sair do escritório, porque eu entendi que não era ali que minha alma estava pulsando e me fazendo feliz. E o único lugar que não podia dar errado era o carnaval. Porque ali eu depositava toda a minha energia vital, a minha alegria, as minhas frustrações também. Então eu fazia uma limpeza ali, dançando, né, transmutando energia. E teve uma hora que isso não aconteceu. E aí, quando não acontece, coisas acontecem, Sim. né? Acredito que é um ponto de inflexão, né? Você fala assim, ou agora eu impulsiono para um outro lugar, ou agora eu vou estagnar, né, e vou ficar sem brilho. Aceito E vou aceitar que é a isso. situação dessa E vou forma. até o final. E quantas pessoas não acontece dessa Sim. forma? E ela escolhe ficar pelo medo do novo, Sim. pelo desafio de se reinventar e de se descobrir, né? E entender de fato quem ela é, o que ela veio fazer aqui, porque as perguntas o tempo todo acontecem. O que eu vim fazer nesse mundo? Porque tem uma hora que perde o sentido. Eu não sei se foi assim com você, não sei se foi assim com você, Eu mas já passei comigo por foi. isso. Né? O que eu vim fazer aqui? Será que eu só sei dançar? Qual o legado, né? Qual Quando eu morrer, história? que vai contar, que vão vão falar de mim. Que história que vão contar sobre a minha história? Exato. Né? Será que só vai ser ali um movimento fúnebre de porta-bandeira? Não, será? Eu quero mais, eu quero deixar minha marca nesse mundo. Isso era muito forte. E aí, em 2018, fui pro Carnaval, o único lugar, como eu disse, não podia dar errado de forma alguma. E acabou que deu. Para 174 países, Uau. ao vivo, Sim. para milhares de pessoas em tempo real, dentro daquele sambódromo do AMB, minha saia cai. Nossa! E eu, como porta-bandeira, o nosso instrumento de trabalho e de evolução É a saia. é a roupa. Sim. Né? E de repente você se vê despida, era como se eu estivesse nua. Sim, com certeza. Né? Acho que no carnaval, assim, as pessoas até vêm, notam as nossas pernas, mas é tão assim, é tão normal ver você só de saia, roupa longa, que... E não tem como arrumar ali, não é uma saia agora, minha saia caiu. Veste, não tem põe como. outra, pega, vai. Alguém te veste no carnaval, né? Exatamente. Gente, que demais. E aquilo, naquela hora, tinha também duas escolhas, e a gente vai falar muito sobre escolhas, eu acredito, durante a nossa conversa aqui, né? Porque a gente sempre tem a escolha de parar ou de seguir, e depende como você vai escolher seguir, quebrada ou sorrindo, ou quebrada ou sorrindo, ou você para e chora. E aí eu olhei para toda aquela multidão,
não caiu uma lágrima do meu olho. Porque ali era a minha personagem da Porta-Bandeira, que depois eu fui entender que era eu mesma, mas na versão intensificada e amplificada e solta e liberta desse limite social, Sim. né? Que a sociedade nos impõe. E eu falei, tá, o show tem que continuar. Bora, pega na coreô, mestre. Ele olhou assim pra mim, eu de shorts e só com a parte de cima da roupa. Ele olhou assim pra mim, pega na coreô. E seguimos. Aí eu olhei pra ele e falei, mas tá tão ruim esse shorts. Amigo, eu não posso ir sem roupa. Ele pôs um tecido na minha cintura e amarrou. E ali seguimos. Dancei, todo mundo ovacionou e foi uma injeção de ânimo, aquele povo todo. O que você faz a partir do que te acontece? Acredito que cabe muito essa reflexão no que você tá falando, né? Exatamente. E que independente do processo que você esteja vivendo, o show, ele tem que continuar. É importantíssimo. E você precisa sorrir para ele, porque se você se deixar levar, ele vai te afundar. Esmaga. E aí chegou ali na faixa amarela, todos os meus amigos do segmento vieram me acolher, né? Porque é um ano inteiro de trabalho para 20 minutos de apresentação. Sim. E um resultado que depende de você e que pode promover um decêncio. Sim. Então, naquele momento, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Pra quem não sabe o que é decêncio, Laís, vamos lá. As pessoas, a escola de samba lá, quando vai para o desfile do grupo especial, algumas escolas ficam no grupo especial, né? São 14 escolas, sempre são 2 vagas, 2 que sobem do grupo inferior para o grupo de elite, né? Tá. Então, do acesso 1 para o especial, 2 sobem, a campeã e a vice, e do especial é o inverso, as 2 descem, as duas últimas colocadas. Então, a minha escola estava no grupo especial, que era a Unidos de Vila Maria. Um beijo, comunidade. E a minha nota faltando, né, porque eram 40 pontos que somados ao contexto, eu posso levar essa escola a ascender, a ser uma possível campeã, ou não, ser uma escola que vai trabalhar no grupo do acesso no ano seguinte. Naquele momento passou tudo isso pela minha cabeça, claro, porque o senso de responsabilidade para o trabalho é grandioso. Mas tudo bem, os meus amigos me acolheram e só ficou mesmo questionamento, e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu tinha ainda muitos trabalhos, porque eu tinha o carnaval para o sambista que trabalha com isso. Você viaja ao Brasil para o carnaval. Então, o feriado de carnaval para as pessoas normais é para festa. E para nós somos trabalho. E fui para os meus trabalhos, detonada, destruída, devastada, enfim, foi aí minha virada de chave. O que eu vou fazer com isso? Passei dias tenebrosos. Por quê? Nesse momento, eu já vivi uma crise num casamento, porque eu vinha de um desemprego. Eu estava desempregada. Tá. Pensando o que eu vou fazer, porque eu não gosto do que eu faço, eu preciso encontrar o que eu goste. Aí o carnaval, pá, uma exposição tremenda, né? Uns a favor, outros contra. Ela mexeu na roupa, ela provocou. E em sã consciência, como uma pessoa vai ser capaz, depois de tantos anos, ali eu completava 34 anos de pista. Como primeira porta-bandeira, tá? Eu nunca fui segunda. Defendendo o resultado. E as pessoas ainda, né, tentando uma parte, né? Ainda duvidando. Tinha, lógico, a grande maioria, calma, vai dar tudo certo. E a outra parte, não, acho que ela fez assim, acho que ela promoveu isso, enfim. Bom, peguei tudo isso, guardei na caixa, né? Levei para minha casa. Escolhi sofrer um pouco, porque eu estava realmente muito devastada. Mas o tempo passa e as coisas acontecem o tempo todo, né? E quando a gente está atenta aos sinais, a gente recebe. E aí foi quando eu me deparei com a primeira ferramenta, que era o Ho'oponopono, num comercial, numa rede vizinha. Para quem me entende. E eu falei, vou fazer. E aí gostei muito. E aí eu compartilhei para todos que eu conheci. Isso aqui tá sendo maravilhoso. E aí eu não conseguia mais falar da saia que tinha caído, do momento que eu tava vivendo, com tristeza. Eu falava com mais naturalidade, acontece. O que eu vou fazer com isso? Ainda não sei, mas eu tenho que devolver. Poxa, eu recebi tanto amor das pessoas, e aí nasce Gira Laís, que é um movimento social.
para comunicar o carnaval para o mundo e fazer projetos dentro disso. E aí, Laís, mas dentro de tudo isso, né, quando você está entrando agora nesse movimento integrativo, né, de olhar para dentro, como que você pode dizer assim, você consegue transmitir em palavras, como que você acredita que se transforma dor em propósito? Porque é muito isso que a gente está ouvindo, né? O que eu faço a partir do que me acontece. E agora, chega no lugar que você chega. Hoje, lógico, ela não terminou, gente, mas eu já vou jogando as pitadinhas aqui. Como que você acredita que mulheres, né, dentro desse universo de muita insegurança, falta de magnetismo, você que vai falar de magnetismo um pouquinho mais pra gente depois, mas qual é o grande segredo pra gente pegar a dor, pegar esses desafios e transformar isso em um propósito? Primeiro passo é entender que não vai ser da noite pro dia esse processo de descoberta. E sem você saber minimamente quem você é, que era o que eu buscava, né? Descobrir o que eu vim fazer aqui, qual era a marca que eu ia deixar, quem eu era, o que eu gostava, né? Era minimamente entender que não seria fácil e nem leve, porque ia exigir de mim uma energia e um esforço que talvez, naquele momento, para outras pessoas que viam de fora, eu não era capaz de dar conta, porque estava uma perfeita bagunça. Só que tem um ditado também que diz que quando a gente vai limpar a casa, né, não é nem ditado, é o acontecimento do dia a dia, mas para arrumar a casa, primeiro a gente desorganiza ela. E Deus faz exatamente isso com a nossa vida. Para nos trazer realmente a bagagem necessária para você, o exercício necessário para você colocar aquilo em prática. Sim. Então, quando eu começo a entender que eu preciso me conhecer, que é o primeiro lugar, estabelecer a minha conexão comigo em todas as fases, espiritual, mental e corpo. Quando eu só olhava para o corpo. Sim. Aí o espiritual tinha, claro, eu sempre cuidei muito bem da minha espiritualidade, mas talvez não da forma que para esse desenvolvimento humano era necessário. Sair do viés religioso. Entendi. E olhar para a espiritualidade como conexão. Harmonia. Como harmonia. Presença, né? Exatamente. Presença plena. Eu sou. Sim. Então, a partir do momento que eu entendi que eu precisava minimamente me conhecer, ali eu estava com 38, eu acho. 38 anos. 38 anos. Eu não me conhecia. Eu tinha só 38 anos, gente. Eu não me conhecia. E talvez nem sabia como me conhecer. E foi um processo que eu precisei de mãos para me apoiar. Foram importantes mãos, né? Né? E não é aquela coisa de passar a mão na minha cabeça, não, é de falar o que precisa ser dito na hora que você precisa ouvir. E talvez eu fui muitas vezes embora para minha casa reflexiva, triste, chateada, né? Como hoje ainda nas nossas mentorias, você me coloca para pensar o tempo todo. Sim. Né? Porque a Paula é minha mentora. Ah, aleluia. Como pode melhorar. E a partir do momento que eu entendi e me abri para isso, livre do julgamento, livre de qualquer olhar social do que está fora. Não, porque o que está dentro é o que vai estar fora. Então eu precisava mudar o que estava dentro. Sim. E como chegamos no magnetismo feminino? Direto e reto, assim. Como chegamos, depois que eu vou pro Ho'oponopono, imagino que tem uma jornada aí, depois segue a Laís. Já passa aí seu Instagram. Moreluz Terapia Oficial, lá no Instagram. É isso. É isso. Sigam essa mulher, gente. Sigam que vai ser mágico. Já é, né? Transformador, poderoso, para mulheres incríveis que precisam e talvez estejam neste lugar que nós estamos aqui tratando e falando hoje. Precisam se conhecer um pouco mais. Como a gente chega no... Doutora Betânia, a gente chega aí, hein? A gente chega aí. É muito legal. Não, é muito bom. Mas é aquela coisa, como a gente chega no magnetismo feminino? Magnetismo feminino. Então, a gente passa pelo processo do autoconhecimento. Não tem como, né? E depois a gente começa a fazer uma trilha de despertar. Tá. E esse despertar vai passar por vários fatores. Porque o magnetismo feminino não quer dizer sobre magnetizar homens. As pessoas se confundem o magnetismo feminino com sensualidade, sexualidade. Exatamente. Que conquistar homens, né? Isso, e não é sobre isso. Na realidade, esse magnetismo está em tudo. Entre você atrair o que você precisa
Uau, Porque eu contei para a Paula como foi a nossa conexão. foi muito Eu forte. conversei pela manhã falando, eu preciso de uma pessoa para me ajudar na comunicação, eu preciso desenvolver isso em mim. Eu sinto necessidade de desenvolver a minha comunicação. Onde está, né? É importante pra mim onde está essa pessoa. Exatamente. E essa pessoa, ela precisa chegar. Eu vou encontrar. E aí fui, óbvio, fui pra rede, né, do Instagram lá, buscar e tal, e falei, deixa acontecer. Porque eu vou trabalhar também, né? Porque afinal de contas. Continua. E aí, quando à noite, a Paula Porque a Paula também tá intuitiva, ouve uma voz e fala, uma voz diz, sabe aquela mulher que você tá vendo? Manda um WhatsApp pra ela, tem um projeto aí chegando, isso. lá. E aí, de repente... É isso. O magnetismo é isso, é atrair tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Dinheiro, amores, amigos, prazeres, trabalho, tudo. Vibração, Vibração, é tudo. tudo. Então, quando nós trilhamos essa jornada de autoconhecimento, autopertencimento, autoequilíbrio, eu trago e começo a fortalecer lugares que em algum momento a gente perdeu. Ou Sim. perdeu lá na infância, ou perdeu porque teve uma relação meio conturbada, que te confundiu um pouco, porque é só uma confusão. Não é um estado permanente. Sim, mas e aí, Laís, eu já te pergunto, por que as mulheres ou os homens, esses seres humanos, essas almas ao redor desse mundo, às vezes estão travados, mesmo com grande potencial? Porque existe um potencial dentro de cada... Ninguém não tem um potencial. Todo mundo tem um dom, um talento e tal. E por que na sua visão, já que a gente está falando que o magnetismo é expandido, por que as pessoas se travam sendo que elas têm potencial? Por que elas ficam cegas diante disso, gente? Primeiro é porque elas talvez já vêm com essa história, né? Tá. Onde na infância, onde na sua ancestralidade já vem com essas travas, vem com esses bloqueios, com essa insegurança, essa necessidade de ser reconhecida, de ser validada pelo outro. Sim. Quando na verdade quem faz isso por ela é ela. Porém, é lógico, todos nós, e aí eu falo um pouco sobre constelação familiar, e você sabe o que eu vou dizer, nós viemos às vezes com algumas heranças. Muitas lealdades invisíveis, nós, exatamente. Então, vou dar um exemplo meu. Eu venho de famílias, de um lado, onde mulheres, na sua grande maioria, são só. Do outro lado, mulheres que ficam casadas até o final da vida. Infelizes, geralmente. Eu vou suportar, infelizes. Porque o casamento tem que durar, não importa como. Como que a Laís consegue trazer leveza para duas experiências como esta? Como? Se ela não identificar de onde vem essa trava, e óbvio, eu tô falando o que é visível. Mas aí o que você tá falando é que você vai olhar o invisível dentro dos seres humanos. Eu vou olhar o invisível, pra gente, pelo menos, minimamente, organizar, porque o restante quem vai fazer é a pessoa. Sim, é uma decisão também. Exatamente, a partir do conhecimento, porque quando você tem consciência e conhecimento sobre algo, fica muito mais fácil. Identificou, tem consciência, entendeu o que precisa e como vai fazer isso, fica muito mais fácil para fazer diferente. Perfeito. Né? Então, como que uma mulher que a família quase nenhuma, só de um lado, todo mundo casou na igreja e tal, mas escolheu ficar infeliz numa relação. E as outras mulheres são sozinhas, como que eu vou trazer esse equilíbrio? Ajustando o meu sistema. E dentro de mim, trabalhando e falando, sempre com afirmações positivas, o quanto eu posso fazer diferente. Honrando o meu sistema, a minha família, os meus ancestrais, sendo feliz. E eu acredito até saindo do julgamento, né? Olhando para essas pessoas assim, que se eu vestisse os mesmos sapatos, vivesse na mesma família, com a mesma condição, eu seria eles. Eu talvez agiria exatamente assim. É que a gente fica, o ego vem atrás e fala, você é melhor, você tá fazendo diferente. Não, tô fazendo diferente porque um preço foi pago muito alto lá atrás. De conhecimentos que eu não tenho, hoje eu tenho, eles não tiveram, né? É um fato, né? Nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Qual é o sonho que eles têm para nós? Que sejamos felizes e façamos diferente. Exato. Porque se for para repetir o mesmo processo, não tem sentido nós estarmos. Cada um melhora um pouco. Fabuloso. Bem, vamos ouvir o lado de cá
acontece, gente, tá tudo envolvido, né, Betânia? Porque falar de estética também é falar de vaidade, também é falar de amor próprio, também é falar de confiança feminina ou masculina também, você não atende só mulheres. Mas como que você chega na biomedicina? Como que chega nesse processo estético? Como que essa decisão vem no seu coração? De onde que vem esse processo? Bom, eu trabalhei por mais de 10 anos com diagnóstico de alta complexidade, então na área da biologia molecular, que ficou bastante conhecido aí na pandemia, né? O que é a biologia molecular? E chegou um dado momento que eu já não queria mais lidar tanto com doenças, sejam elas genéticas, adquiridas e tudo mais, embora assim a tecnologia entregue excelentes resultados para cura ou para tratamento e assim por diante, para as possibilidades de vida. E eu sempre tive em mim, dentro de mim, algo do cuidar. E eu, de uma certa forma, com um pouco ainda de vaidade, eu pensava, não quero deixar meu diploma de lado, quero manter o meu conhecimento e unir isso de alguma forma, cuidando de pessoas. E foi quando, na época, eu decidi fazer mais uma especialização voltada à estética avançada. E aí, com isso, eu tomei a decisão de deixar o CLT e ir para o mundo do empreendedorismo, né, de realmente buscar a minha carreira, e tiveram vários caminhos aí, eu cheguei a fazer muitas parcerias para poder desenvolver esse projeto de trazer a autoestima, a beleza, mas não uma beleza caricata, né, uma beleza que já faz parte daquele ser. Então, basicamente, foi mesmo por conta de ir atrás daquilo que estava me impulsionando em auxiliar e ajudar pessoas, sejam mulheres, homens. Que legal, a gente chega no mesmo denominador comum, né? Contribuir socialmente e sair desse padrãozinho de olhar, às vezes, corpos só como pedaços de carne, como parar de olhar as pessoas só como uma fonte financeira para minha vida, né? Eu vou oferecer algo para poder fazer dinheiro do lado de cá. Sim. E trazer mais essa coisa humanizada, trazer mais esse pertencimento, mostrando que existe humanos. Até lembrei de um, eu não sei quem falou, agora me fugiu o nome do mentor, mas é aquela coisa, você pode trabalhar em qualquer função na sua vida, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Exatamente. Uau, que lindo. Aí, Betânia, eu vou te falar, eu acho que essa é a pergunta que não quer calar para todo mundo que encontra uma biomédica esteta. Existe um ponto certo entre a vaidade e o exagero? Né? Porque a gente sabe que ser vaidoso é uma coisa bacana, tal, mas existe um ponto certo para eu não exagerar na vaidade ou não, isso daí não existe. Qual é o limite desse lugar aí? Porque a gente vê, às vezes, você falou de sair de uma estética caricata, e a gente vê muitas caricaturas. Você olha na televisão, pessoas que tinham um jeito e depois você fala, era que tava, fez procedimento, você tá ficando pior. E assim, tem um limite, né? Como que a gente encontra esse limite, esse contraponto, esse equilíbrio, né? Esse ponto certo entre a vaidade e o exagero? Sem exceção, todas as pessoas que me procuram no consultório e vêm, seja ela com qual for a queixa corporal, facial, eu sempre vou trabalhar na construção de uma beleza. Então, dificilmente eu vou propor para a pessoa fazer procedimentos que venham modificar muito aquilo que ela já tem. Aumentar demais os lábios, colocar um botox no rosto inteiro a ponto dela não ter o mínimo de expressão. Então, esse é meu tipo de trabalho é esse. Eu sempre falo, olha, eu trabalho com menos para ter o mais e ir construindo. Já teve situação de eu receber uma pessoa e falar assim, eu queria colocar uns 2, 3 ml de lábio. Eu falei, mas por quê você quer colocar tudo isso? E por que você acha que você precisa de toda essa quantidade? Claro que fica muito técnico, né? Eu dizer aqui, 3 ml, mas digamos que seja uma caneta Bic. Então, 3 quantidades de uma caneta Bic. Não chega a ser tudo isso, mas só para ter uma dimensão de quantidade. Então, eu realmente veto. Comigo não vai fazer. Não vai fazer. Eu procuro realmente ter bastante prudência. Exatamente. Fica todo mundo bicudo. Exato. A gente nasceu de propriedade, né? Muito obrigada, Deus. Não tem preenchedor. Mas basicamente é isso. Vem muito da ideia mesmo, acho que das mulheres, em sua maioria, se inspirar em outras mulheres que já têm uma outra maneira, uma outra fisiologia, um outro biotipo e querer trazer para si. Então eu procuro sempre trazer uma realidade de expectativa
não digo que menor, mas mais real. Tá. Então, assim, olha, você já tem um desenho de lábio muito bonito. Vamos trabalhar com contorno, por exemplo, né? Então, é mais ou menos dessa maneira que eu costumo trazer a realidade para essas pessoas que me procuram. Vocês sabem que esses dias eu tava com uma aluna, faz parte do nosso ecossistema, da nossa egrégora, e ela falou assim, eu vou deixar meu cabelo enrolar. Porque, gente, eu vejo que chove e a gente fica com frizz no cabelo, o cabelo, né, fica tudo frisado. Paula, eu queria ter um cabelo como o seu. Eu falei, você não vai ter, querida. Seu cabelo, porque o cabelo dela é enrolado, encaracolado, cacheado, não crespo. E é isso, né? Às vezes as pessoas, ela não entende, é autoconhecimento, né, Laís? Lógico. Entra novamente Reconhece. no magnetismo que a Laís está falando. Você não tem confiança em você não se aceita. Não, porque eu penso, já tive outra aluna, passou por um processo comigo, e depois ela falou, Paula, senti de colocar um silicone. E ela sempre não tinha muito seio. Ela falou, eu hoje vejo, não é para agradar ninguém, é para me agradar. Eu vou me sentir melhor não comprando mais sutiã de preenchimento. Porque me faz mal, eu quero ter um pouco mais de busca. Foi prudente, buscou uma informação consciente e fez, e tá lindo, tá feliz. Agora, né, não buscou padrões, não buscou em ninguém. E aí eu vou entrar em outra questão. Porque é isso, né? Às vezes a gente entra nesse comparativo e a gente é único. Não tem a régua do outro. Se medir na régua do outro é muito pesado. Pode falar a gente isso. se perde no meio desse processo. Porque quanto mais você muda fora, é que algo precisa mudar dentro. Total. Então, tudo aquilo. E é muito louco, né? Porque fala assim, mulher quando mexe no cabelo é que tá com problema com o boy. É verdade. A maioria. Não é só o boy. A maioria, né? O boy só foi o boy que só deu é start. o que deu start. Mas por que tem que ser a motivação de fora? Não pode ser você olhar para dentro e falar assim, está na hora de um ponto de virada aqui. Porque ninguém funciona assim, né? É engraçado. Todo mundo só muda no caos. O caos precede a ordem, né? Precede a ordem. É o não ponto. tem outra forma. E aí que eu bato muito nessa tecla também. Às vezes as pessoas reclamam dos desafios, mas mar calmo não faz bom velejador, gente. É a clichê mais clichê e mais real da vida. Exato. É na turbulência, no caos que as coisas vão se organizando e você vai aprendendo. Não tem aprendizado fora desse lugar. E aí, Betânia... Deixa eu só fazer uma observação que eu achei bem interessante, esse do fazer fora, fazer fora, fazer fora. O interessante para mim, porque eu também sigo num processo de autoconhecimento, é que quanto mais a gente se conhece, menos a gente quer fazer para fora. Então a gente entra, na verdade, pelo menos é o que eu percebo para mim. Eu entro cada vez mais no meu, no eu, no que eu sou. Então eu quero mudar menos o meu cabelo, eu quero aceitar muito mais o que eu já tenho em mim, como eu sou. Claro, existem vários pontos que dá para melhorar. E aí que eu ia te perguntar, esteticamente falando. porque assim... A biomédica, a esteta, ela vai fazer dinheiro com procedimentos. Por mais que você não é caricata, você lida com tudo isso com um protocolo padrão, mas como que humaniza? Porque, pensa, a gente fala aqui no contraponto, vamos olhar pra fora. Então, daqui a pouco a pessoa que tá me ouvindo fala assim, não preciso de um esteticista, eu vou me aceitar, fazer um processo de autoconhecimento, eu preciso de uma biomédica. Sim. Eu não preciso colocar peito, eu não preciso colocar um botox, vou deixar minhas rugas, vou envelhecer, vou aceitar meu cabelo, vou aceitar tudo, e aí eu não preciso disso. E aí? Como que a gente equilibra? Como que a gente entende a importância do seu trabalho dentro desse viés? Porque é um trabalho importante. Eu mesmo, gente, faço limpeza de pele, gosto de fazer, né, minhas coisinhas, né, e tal. E aí? O que eu gosto e da maneira como eu trabalho, como eu volto a dizer, sempre que me procuram, eu não tenho um padrão. Então, para mim, cada pessoa é uma pessoa. E aí, isso eu consigo personalizar aquele tratamento dela. Seja ele corporal, porque o que é corporal para Paula não vai funcionar para Laís. Então, por que não vai funcionar? Como está funcionando a Paula por dentro? Então, existe esse comparativo e esse personalizado que eu dou em relação às pacientes que me procuram, né, aos clientes que vêm até mim. Eu vou analisar um exame de sangue, eu vou entender como é a rotina dessa pessoa, o quanto ela se cuida, o quanto ela bebe de água, porque muitas vezes ocorre até uma queixa, nossa, eu fiz um preenchedor, imagina, ele durou 3 meses, mas como que tá a ingesta de água? Quantos litros de água essa pessoa ingere por dia? Então, são aspectos individuais que eu vou
traçar para falar, olha, esse protocolo vai funcionar para você. Primeiro você precisa fazer um detox e depois a gente entra com protocolo de emagrecimento. Ah, uma pessoa que tá doida para fazer um glúteo. Não, porque é glúteo, já vamos preparar para o carnaval. Quer fazer o glúteo. Ai, que Como delícia. que é o padrão dela? Ela faz queria. atividade física? Então vamos, vai para Caraguá. Vai pra Caraguá, lá com a doutora Faz Betânia. atividade física. Ela é ótima, hein? Como que tá? Tá bebendo bastante água? Quais são... Eu respondendo sim, tá? Funciona a rotina? Já tá rolando aqui uma aliança. Network. Ao vivo. Vamos lá. E é isso. E é através dessas informações que, obviamente, eu espero que sejam verdadeiras de quem me procura, para que eu realmente, de fato, entregue um resultado para ela e que seja um resultado duradouro. E mais do que isso, que fique lindo, que ela possa se olhar e se valorizar cada vez mais. Seja ele para um glúteo, seja ele para um simples botox. E eu acredito que é a questão do autocuidado. Total. Que tem muito a ver com o nosso amor próprio. Se a gente não. Tem muita gente que fala assim, ai, eu me amo. Aí eu falo, tá bebendo água direito? Tá se olhando no espelho todo dia? Uma Tá atividade. fazendo uma atividade? Aí eu falo, mas o amor é palavra ou atitude? Adianta eu falar que eu te amo e dou 3 tapas na sua cara todo dia? O que vai falar mais alto? Meu tapa ou minha palavra de amor? Então tem muita gente que tá aí achando que se ama, achando que, né, tô me valorizando, só que tá se ferrando toda hora. Tá batendo a cara, não tá fazendo autoconhecimento, não tá magnetizando a vida, não tá iluminado, né? Não tem vergonha de se expressar. E o autocuidado fica aonde nesse Porque lugar, é um conjunto, né? Lembra que nós falamos espírito, mente, E corpo. Puxa, é verdade. Estamos aqui com tudo isso, Sim. né? O nosso quarto o nosso primeiro elemento, que é o principal, tá aqui do nosso lado. É Deus. A mente, nós. Ela, o corpo. Então, quando os 3 estão alinhados e conectados, é impossível não dar certo, né? E amor próprio é exatamente isso, é reconhecer que o que está fora é para você. E o que tá fazendo a maioria especialmente mulheres, eu vou falar, né, muito nesse ponto, porque de alguma forma socialmente os homens foram, eu sei que não é uma realidade, hoje também se fala muito de quanto o machismo social atrapalha a vida dos homens também, eles também foram muito afetados por isso, mas essa supercarga de não chora, você tem que fazer tudo, tal, se é o padrãozão, isso também feriu, mas olhando, óbvio, a mulher foi muito mais atingida, né, nesse lugar. O que impede hoje, especificamente, essas mulheres de serem mais confiantes, mais magnéticas e olharem mais para si mesmas, Laís? E até você, que é uma mulher potente, fala de magnetismo, fala de relacionamento, você disse, né? Todo mundo ouviu aqui, que ela tá sentada na minha mesa, na minha egrégora. Egrégora é um campo iluminado, um campo energético de mulheres, e você escolhe mentorar, você escolhe mais conhecimento, você escolhe olhar para dentro mais profundamente. E ainda se conhecendo mais, o que está impedindo outras mulheres de se sentirem mais magnéticas, mais confiantes na sua visão lá? Medo. Medo. Medo de descobrir esse poder e não saber lidar com ele. E de perder tudo aquilo que para ela é sólido, é palpável, é seguro, mesmo que doa. Ainda que doa. E quem quer pagar esse preço, né? Da dor. Então, a grande maioria das mulheres ficam paradinhas no lugar, com medo do que ela vai ver. Eu não quero enxergar os meus problemas. Eu já lidei com eles uma vida inteira. Tá. Mas não é sobre o enfrentamento somente. É sobre o tratamento deste enfrentamento e de tudo que te causou e o resquício que ficou. Total. E aí é uma escolha. Você vai ou você fica. E ir significa olhar. Ficar significa seguir ali, daquele jeitinho, sem reclamação. Estagnado. Sem milho, sem pipoca. Não é verdade? Existe diferença, Betânia, quando você olha as suas clientes, como um tratamento flui para uma cliente que tem magnetismo, que tem confiança, que está em processo de terapia, autoconhecimento? Tem diferença? Você consegue sentir isso? Porque às vezes a gente olha tecnicamente, né? Fala assim, a pessoa deita lá na maca, vai fazer uma limpeza de pele, um negócio, mas será que dá para sentir, assim, realmente, que faz diferença até na pele, no corpo, na aplicação, as coisas dão mais certo? Ou isso é um mito, é uma idealização? E das pessoas que são
que vivem menos autoestima, menos valorização, você consegue sentir esse contraponto aí? Existe uma insatisfação imensa para aquela que não aceita. Então, por mais que se faça procedimentos, por mais que encha de produtos, aquilo ali vai faltar. Ah, não ficou bom, acho que eu queria fazer mais alguma coisa. Ah, acho que é uma autocobrança. O cabelo tá ótimo, não, mas eu queria fazer um tratamento de cabelo para ver se melhora, assim, aquele cabelo viçoso, brilhoso. Também do mesmo modo, aquele que já, nossa, ficou maravilhoso. E foi algo tão, assim, tecnicamente falando mesmo, porque, querendo ou não, eu, pelo menos, vou sempre olhar para o técnico e falar, dava para melhorar um pouquinho mais, dava para acrescentar tal procedimento aqui. Mas não era isso que o cliente está procurando. Então, eu sempre volto à pergunta. Eu sempre falo. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tava pensando aqui em melhorar meu rosto, o que você acha que dá para fazer? Eu falei, eu vou te voltar à pergunta. O que mais te incomoda ou o que você gostaria de melhorar? Porque se for para eu vender, eu vou vender vários procedimentos, mas eu quero entender a dor primeiro dessa pessoa. O momento, né? E aí, só concluindo, voltando para sua pergunta, já sim aconteceu de ser uma situação, um procedimento mais simples e a pessoa realmente se sentia assim maravilhada, porque ela de fato estava procurando aquilo e conquistou aquilo. Aos meus olhos, poderia até acrescentar algo a mais, mas já foi. Para mim, já estava conquistado também, por ela se colocar mais satisfeita. Posso quebrar o protocolo? Deve. Nós vemos muitas mulheres padronizadas, né? Que seguem o mesmo perfil, elas parecem até gêmeas. Só muda o tom. É a mesma cirurgia da barriga, a mesma cirurgia do bumbum, é a mesma cirurgia da harmonização. A mesma harmonização. Como que nós conseguiríamos mudar isso? Ou se há possibilidade de? Ou quando elas chegam para você, você segue? Como funciona? Porque eu acho que elas vão cada vez mais perdendo a sua identidade própria. Você já pegou algum paciente, a gente chegou com uma foto, assim, eu quero esse bumbum da fulana de tal, esse rosto. Já foi um homem para uma boca. Falou, olha, eu queria essa boca. Eu falei, meu Deus, como que vai? Porque a boca dele era mais rechonchudinha, mais curta lateralmente, e a boca que ele me mandou era uma boca já mais larga. Eu falei, não, mas a dele tem muita curva, não tem como chegar nessa boca. Falei, olha, a gente pode seguir a ideia de construção. Eu falei, mas dificilmente você vai ter essa boca aqui. Não aí dá. Aí entra no meu cabelo. Já entra porque sinto te dizer. Então, já aconteceu. Ou a pessoa que já... Da natureza dela, ela não tem um arqueamento de sobrancelha. A sobrancelha é reta. Não tem como a pessoa ter uma sobrancelha extremamente arqueada. Por mais que o Botox ele vai ajudar, mas ele não vai subir. Eu queria que ficasse super arqueada. Eu só pensando, então, vamos entrar com uma micro, vamos fazer uma blefaroplastia, porque realmente não dá. Então, existe sim uma limitação da estética. E o que eu volto lá sempre da primeira parte. O que você quer e como você quer. Qual é a sua queixa principal? Eu consigo te entregar até aqui. Porque o resto, como não é o meu papel, é o papel de vocês aqui como mentoras, como facilitadoras, é realmente a pessoa ir procurar por outro caminho. Claro, muitas vezes eu tô ali no consultório, a pessoa vai conversando, vai falando, vai liberando algumas informações. É um desabafo, né? Exatamente, ela vai liberando algumas informações e aí eu entendo, falo, não vou entregar o resultado que ela quer, mas não por incapacidade minha ou por limitação da estética. Por incompetência, mas né? Não por isso, é mais por conta da expectativa e que não vai ser alcançada, exatamente, né? Desse olhar que as pessoas têm de fora de como a outra o lábio da outra, os olhos da outra, e aí não tem como. Tem algum resultado que mais te marcou durante todos esses... Quantos anos de estética e biomedicina? De biomedicina, 20. 21. É muito experiência. E agora da estética são 7 anos. Algum caso que mais te marcou nesse lugar? Olha, bem recente. Teve algumas situações, mas um que me marcou muito foi uma senhora que, quando eu entreguei o orçamento dela, eu fui falando de como que ia funcionar esse tratamento, ela olhou para mim e falou assim, jamais eu achei que eu fosse capaz de pagar um procedimento estético. Mexeu com... Aí ela falou, não, e a doutora, ela sempre me chama de doutora, e a doutora me explicou tudo certinho, nossa, vai dar certo. Não, já deu certo, eu já tô me sentindo assim, realizada. E eu não tinha nem colocado as mãos nela. E o que me chamou a atenção sobre, não sabia, jamais imaginei que eu pagaria um procedimento estético, eu, pelo menos, entendo que a estética, ela é para todo mundo.
se programe, né? Faça aí um guardado aí de um valor, ou converse de que maneira você consegue fazer aquele pagamento, parcela em algumas vezes, tenha uma organização para você poder acessar esse serviço, porque é possível de acessar, inclusive, essa senhora. E toda vez que eu vou atender, ela sempre fala assim para mim: olha, hoje eu orei para Deus, eu ajoelhei, coloquei os meus joelhos no chão e assim, orei muito por sua vida. E isso para mim é impagável, impagável, independente de uma conotação religiosa ou não, é impagável porque existe um ser humano que você não espera, que está lá do outro lado, que você nem imagina que já começou o dia dela abençoando o seu. Então, é uma mistura, assim, de procedimento estético, inclusive, ainda essa senhora que ela está realmente ficando cada vez mais satisfeita, ela está em tratamento. Mas eu fico bastante honrada de atender pessoas nesse sentido. Sensacional, gente. Eu tô falando, começamos com chavíssima de diamante, porque ouro é pouco aqui nessa mesa. Tem que ser rubi, diamante, é outro patamar, né? E Laís, muita gente se transforma. Muita gente se transforma. E eu também gostaria de saber de vocês, tem algum caso nesses anos que você já fez essa transição, que você está no desenvolvimento de pessoas? Qual foi o caso mais impressionante, assim, que também mais te marcou nesse tempo, assim, de atendimento? Qual foi a transformação da transformação? Eu já tive muitos, mas vou citar um que é até atual, né, porque ela está vivendo isso e sou muito grata pela oportunidade de poder contribuir com o processo dela, porque nós só somos ferramentas. Sim, ponto. Quem faz todo o trabalho é o outro. E quando nós identificamos que a chave vira, você fala, uau, que bom isso. Então, eu estou há 1 ano, né, já com uma assistida, e ela chegou devastada, desacreditada, tudo para mim dá errado, tudo que eu ponho a mão é ruim, tenho uma filha PCD, nem com o filho deu certo, eu tenho vergonha. Nossa, que forte. Né? Morava ainda com a mãe e tal. Enfim, foram muitas mudanças de mindset. Muitas, infinitas. Muitos exercícios, muitos movimentos sistêmicos, muitas outras ferramentas e muito equilíbrio energético. Porque nada mais é do que frequência energética. Somos energia. E quando essa energia tá baixa, tudo vai ficar ruim mesmo. Não tem como. Né? Tem até um ditado, eu sou péssima com isso, mas vou falar aqui das frutas. Você é boa com isso? Não. Eu sou ótima. Vou dar conta. Vou trazer escrito da próxima. Isso. Mas uma laranja. Tô sempre em aprendizado. Uma laranja podre dentro da caixa apodrece a caixa toda, dependendo do ponto de vista. No meu, eu tiraria a laranja podre, daria uma lavada na caixa e manteria a caixa. Sim. Né? Aproveitaria e degustaria as outras laranjas. No caso de pessoas com frequência baixa, não precisa nem de uma laranja inteira podre, que já apodreceu o resto tudo. E aí eu entro no porquê que eu tô falando isso aqui na mesa. Palavras são decretos. Eu tô decretando dentro da minha mente o tempo todo, através das minhas palavras. Então, quando, às vezes, a gente num tom de brincadeira, mas é um decreto que você tá mandando. Sim. De incapacidade. Eu não sou boa nisso. De insuficiência, de não merecimento. Então, olha, gente, como é importante cuidarmos da nossa palavra, da nossa mente. Porque a gente foi criado por repetição. Estamos ouvindo coisas assim desde sempre. Então, quando a gente entra no autoconhecimento, nessa reprogramação, é natural a gente vai repetindo para conseguir chegar a ter uma fala mais energética, vibracional, para tudo estar em harmonia, vibrando, para eu conquistar as coisas, emanar para receber exatamente da forma que é necessária. E aí, quando ela descobre a potência que ela é, e de fato coloca a intenção naquilo, ela está voando. Uau! Ela está voando. Ela termina este ciclo, né, de 2025, este ano de 2025, numa condição infinitamente superior ao que ela iniciou o processo dela. Você é maravilhosa, eu não, você. Porque total. Quem fez todo o trabalho foi você. Você não tem Você só deixou a porta entreaberta e eu entrei. E você, porque você me autorizou. Só que o restante, quem fez foi você.
Não tira o mérito, não tira o seu mérito. Essa é uma conquista sua. Então, hoje, era uma mulher que desacreditava dela, que desacreditava que ela seria feliz, que ela conseguiria um parceiro ideal, que ela faria o trabalho que ela gosta, da forma que ela gosta, com a flexibilidade de tempo que ela gosta de ter, daria conta de cuidar da filha e ainda assim iniciar os seus trabalhos pessoais, os seus sonhos. Uhum. Porque nada mais é do que desenvolver e colocar e aplicar os sonhos. Sim. E quando hoje eu vejo essa pessoa, essa mulher viva, potente, acreditada, uma pessoa que não acreditava que trocaria o celular. Hoje ela tá com 16, melhor que o meu, da mentora dela. Perfeito. E eu acho isso formidável, fabuloso, genial, exuberante. Porque é como ela se reconhece. Sim. Então, a partir do momento que você se reconhece, você dá força para aquilo. Você diz, olha, ancestralidade. Valeu, viu? Obrigada por tudo. Amazing. Vamos agora para o mundo, porque o mundo é nosso. E vamos fazer diferente e ganhar esse mundo, igual o Pink e o cérebro. Vamos dominar o mundo. Fabuloso. Gente, já estamos chegando ao fim. Não Passa acredito. muito rápido. Última pergunta. Aqui a gente tem a saideira. Eu acho que eu já vou, já que é o primeiro programa, eu já vou falar assim: agora é a hora da saideira. Vamos brindar. A saideira, eu vou deixar duas perguntas aqui que eu acredito que são muito importantes dentro desse movimento do que a gente está conversando. E vocês viram, a gente integrou, né, vaidade, falamos de magnetismo, falamos de confiança, de autoconhecimento, falamos de sair dos padrões de corpo, de mente, de tudo. Então, há quem diga que as histórias não se integram, né? Então, por isso que entre almas e falas, a gente consegue fazer integração. Betânia, o futuro da estética, na sua opinião, ele está totalmente voltado à tecnologia ou, na sua opinião, tem mais a ver com a consciência? Pergunta de milhões, hein? Vai ser tudo voltado sobre tecnologia ou sobre consciência? Ao meu ver, bastante complexo, mas para simplificar como fechamento, ter sabedoria no uso da tecnologia que está a favor do ser humano. Perfeito, né? Não é rechaçar, né? Exatamente. E através disso, ganhar a consciência da naturalidade com beleza. Tanto que ainda bem que existem algumas pessoas, inclusive celebridades, se desmontando, né? Por conta de alguns excessos. Verdade. Salvo aqueles que de fato podem, né? Que não sejam cirúrgicos e traga risco à vida. Mas eu vejo isso. Na minha prática clínica é trazer a tecnologia a meu favor com a consciência de uma beleza única. A mulher única, o ser humano único. Basicamente. Maravilhosa! Ai, gente, já até bati no microfone aqui. É muita força, é muito lindo a gente ouvir isso nos tempos que vivemos, né? E Laís, são duas em uma. Que a Laís, né, é igual eu, falante que só. E a gente ama falar, e falar é uma bênção. Laís, tem gente que se desenvolve, vai, passa, está se conhecendo. Só que a gente ainda vê muitas pessoas travadas em padrões de relacionamento, ainda dependentes emocionais, né? E eu sei que dentro do magnetismo feminino, masculino também, né? A gente busca tirar do outro, como você falou. Então, olhando para essa finalidade, como que verdadeiramente, o que acontece, né, na sua visão, dessas pessoas que eu me conheço, mas ainda fico repetindo, ainda estou indisponível, ainda estou repetindo esse padrão. Será que é fajutagem? O autoconhecimento não funciona? E a segunda questão, como que a gente linka, né, esse momento de cuidar da gente, da nossa mente, do amor próprio, da gente evoluir nesse lugar, sendo que eu sou mãe, esposa, profissional, eu tenho cargas, demandas, sobrecargas. Como que eu também equilibro como mulher, porque eu vou falar da mulherada de novo, para ser magnética. Bom, primeiro ponto, respira e não pira. Tá tudo ótimo, não seremos o quê? Perfeitas. Não sou perfeita. E eu acho que está primeiro neste lugar de não atender a expectativa do outro.
e sim trazer sempre a tranquilidade do que você consegue naquele dia, naquele momento. Perfeito. Então, quando você traz essa leveza e busca, né, as outras linhas que vai conectar este lugar, que é autoconhecimento, amor próprio, autoestima, equilíbrio, espiritualidade, um corpo saudável, porque não é somente a estética, é também a questão da saúde. Porque estética é saúde, Total. né? Saúde do corpo, saúde da mente. Então, quando você une esses elementos, você fica mais completa de si. Porque eu acho que a palavra de tudo é completa de si. Os personagens, mãe, filha, pai, esposa, marido, né, são as suas outras versões. Porque você vai lidar com o outro. Agora, quando é só você? Quem é só você quando é só você? Perfeito. E acho que esse é o questionamento que todos os dias nós temos que nos fazer. Quem sou eu comigo, né? Quem sou eu comigo mesma? Quem sou eu na minha essência? Que é quando eu gosto, quando eu não gosto, quando eu tô bem, quando eu não estou? Quais são as escolhas que eu estou fazendo hoje para tornar o meu dia diferente? E aí eu não consigo sozinha, peça ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha, pelo contrário, esta vulnerabilidade que as pessoas determinaram que é feio, Que é frágil. que é frágil, que Que é mulher é fraco. fraca. Não é. Pelo contrário, eu acho que está aí a beleza, a nossa vulnerabilidade, a capacidade que nós temos de olhar pra gente, verdadeiramente dizer, eu não consigo sozinha. Você pode me ajudar? E tá tudo bem. Eu ainda, com todo o meu magnetismo, eu ilumino mesmo, eu não tenho vergonha, zero humildade para isso, zero humildade para isso, por isso que o nome do meu espaço é Moreluz. Laís Moreira. Laís, iluminada, luz, Moreira, amor. Moreluz, amor e luz. É isso aí. Quando eu trago essa junção, eu fortaleço e bingo, explode. Explode. Gente, foi um prazer receber. O que você vai dizer? E olha que interessante, o meu nome comercial é Bi, que quem lê também acha que pode ser B, que acha que é de Betânia. Mas eu fiz uma junção aí quando eu escolhi esse nome. Então é B, biomedicina e estética, B, Betânia, e Bi do verbo to be. Olha, Você vê que poético, né? Veio ao encontro, conforme ela estava falando do nome dela, o meu também tem a ver com ser. Fala o seu Instagram aí pro pessoal te seguir, doutora. @doutora Betânia Villanova. Então é DRA, Betânia com TH, Villanova com L só. É isso aí, gente. Vai ficar Doutora tudo aqui na Betânia descrição. Villanova. Nós agradecemos você, a sua audiência, a sua paciência. Curtam, sigam essas mulheres, curtam aqui também, segue aqui nosso canal, já se inscreve nas nossas plataformas digitais. Entre almas e falas, nós estamos aqui mostrando que você é o porta-voz das suas ideias. Então não deixe sua voz escondida, traga sua história, sua voz para o mundo merece saber. Obrigada. É isso Gratidão. aí, gente. Gratidão, né? Gratidão. Foi lindo. Uhul.